Olá, pessoal! Estamos aqui trabalhando a figura do domicílio, que tanto interesse desperta nas provas de concursos de modo geral. Já vimos que toda pessoa precisa de um ponto central, onde possa ser oficialmente localizada, a fim de que responda pelas obrigações assumidas. E que este ponto, onde se localiza oficialmente alguém, é exatamente o seu domicílio. Vimos também que o domicílio é fixado no local onde a pessoa estabelece a sua residência, com ânimo definitivo, sendo importante discernir entre o conceito de residência e o conceito de domicílio. A residência é um dos elementos componentes do domicílio, o seu elemento objetivo, que representa o local onde a pessoa permanece, onde ela se estabelece um certo período. Mas, além da residência, o domicílio também requer um componente subjetivo, que é dado exatamente pelo ânimo definitivo, pela intenção de permanência. Deixamos claro que a pessoa querendo pode manter mais de um domicílio, domicílio plural. E haverá domicílio plural quando houver várias residências onde a pessoa vive alternadamente, vive de modo alternado. Também explicitamos que para além do local onde a pessoa mora, há também aquele outro local onde ela desempenha a sua profissão, o que dá ensejo à figura do domicílio profissional. O domicílio profissional, dissemos, ele teria por meta regular as relações concernentes à profissão da pessoa. E, para tanto, ele é fixado no local onde a profissão é exercida. Se a pessoa exerce sua profissão em mais de um local, cada um deles será domicílio profissional para as relações que lhe corresponderem. Na sequência, abordamos o problema da pessoa itinerante. Estão lembrados da Sandra? A cigana? Pois bem, a pessoa que não tem residência fixa ou ponto central será domiciliada no local onde for encontrada. Onde a pessoa for encontrada, lá será o seu domicílio. Depois começamos a analisar o domicílio da pessoa jurídica, iniciando com a pessoa jurídica de direito público, ou com as pessoas jurídicas de direito público, porque falamos sobre União, estados, territórios, municípios e demais entes públicos. Recapitulando, domicílio da União é o Distrito Federal. Domicílio do Estado é a sua capital. Domicílio do território, idem, a capital. Domicílio do município, o local onde funciona a administração municipal, a prefeitura. E das demais pessoas jurídicas de direito público, o lugar onde funcionam suas diretorias e administrações. Ou então, o local especialmente designado no seu estatuto ou ato constitutivo. Tudo isso foi muito bem esclarecido na aula anterior. Vamos agora analisar o domicílio das pessoas jurídicas de direito privado. Acompanhem comigo. Quando se fala em pessoas jurídicas de direito privado, pode-se recorrer mais uma vez ao inciso 4º do Código Civil. Demais pessoas jurídicas, o que inclui demais pessoas jurídicas públicas, bem como demais pessoas jurídicas privadas. Observem aqui. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado, enquadradas aqui no conceito demais pessoas jurídicas, elas terão domicílio no local onde funcionam suas diretorias e administrações. E o local onde funcionam as diretorias e administrações de uma pessoa privada é exatamente o local da sede. De modo que as pessoas jurídicas de direito privado são domiciliadas em suas respectivas
sedes, sendo também possível que essas entidades elejam um domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Então, tanto faz. Tanto pode ser a sede, como também pode ser o domicílio especial eleito pela própria entidade no seu estatuto ou ato constitutivo. E com isso, encerramos a análise do inciso 4º. Passemos agora à leitura do parágrafo 1º do artigo. Acompanhe. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Pessoal, esse parágrafo 1º aparentemente contradiz a disposição do inciso 4º. Porque lá no inciso 4º, nós falamos que o domicílio das pessoas privadas seria o local onde funcionam suas diretorias ou administrações, ou então o local especialmente eleito em seu estatuto ou ato constitutivo, não foi isso? E aqui vem o parágrafo 1º e diz que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Onde se está querendo chegar com isto, pessoal? Muito simples. Existe um princípio que eu batizei de princípio da extensão domiciliar. E esse princípio da extensão domiciliar faz com que a sede se projete em cada um dos estabelecimentos da empresa. Que haveria uma projeção necessária do domicílio da sede, onde a sede é constituída, para cada um dos estabelecimentos onde a empresa opera as suas atividades. É como se cada estabelecimento, recebendo essa projeção, passasse a constituir um domicílio autônomo para as relações que lhe corresponderem, para os atos nele praticados. Acompanhe comigo o exemplo. Suponhamos que a empresa seja sediada em São Paulo. Ocorre que ela possui estabelecimentos, filiais, espalhados pelo Brasil. Ora, o domicílio dessa empresa é São Paulo. Mas como eu falei, havendo vários estabelecimentos, esse domicílio se projeta em cada um deles. Vamos supor que a pessoa faça uma aquisição no estabelecimento situado em Pernambuco. E que, de repente, a mercadoria adquirida seja defeituosa. Nesse caso, pergunto eu, para que a pessoa possa ajuizar uma ação reclamando pelos vícios da mercadoria, precisa essa pessoa pegar um avião e se deslocar até São Paulo? A pessoa precisa voar para São Paulo para brigar com a empresa, com o fundamento de que São Paulo é a sede? Não precisa. Vejam vocês que essa regra do parágrafo 1º visa facilitar a vida daqueles que negociam com a pessoa jurídica, daqueles que mantêm negócios com a empresa. Porque considerando que o domicílio situado na sede se projeta em cada uma das filiais, cada filial terá autonomia domiciliar. Cada filial será considerada um estabelecimento próprio, será considerada um domicílio próprio para os atos nela praticados. Então, se o ato
que deu origem ao litígio foi praticado aqui, na filial de Pernambuco, então o domicílio da pessoa jurídica, que é sediada em São Paulo, será atraído para Pernambuco, significando dizer com isto que a eventual ação que tem por objeto esse vício, esse contrato que foi firmado aqui na filial pernambucana, poderia ser objeto de uma ação judicial movida no estado de Pernambuco. Pernambuco passa a ser, assim, o foro competente para a causa. Essa seria a ideia. Passemos agora ao artigo seguinte. Aliás, ao parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. O que esse artigo faz, no parágrafo 2º, é repetir aquilo que já foi dito no parágrafo 1º, só que aplicando-se agora às pessoas jurídicas estrangeiras. Vamos imaginar o caso de uma multinacional. E essa multinacional é sediada em Nova York, Estados Unidos. De repente, essa empresa resolve abrir uma filial aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde é o domicílio da empresa. Ora, considerando que a sede é Nova York, lá seria o seu domicílio. Entretanto, a partir do momento em que a empresa abre estabelecimento no Rio de Janeiro, o domicílio, sede, se projeta na filial. E as obrigações contraídas na filial serão regidas, serão reguladas aqui, no estado do Rio de Janeiro. Observe bem o que diz o parágrafo. Haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências. Então, se a obrigação foi contraída na agência dessa entidade, situada no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro será o domicílio referente a essa relação. Do mesmo modo, se a multinacional estrangeira abrisse filial aqui em Recife, e essa filial situada em Recife assumisse uma obrigação, participasse de um contrato, enfim, a ação poderia ser movida em nossa cidade. E assim por diante. É o velho princípio da extinção domiciliar, em que o domicílio da sede se projeta em cada uma das filiais. Não tem segredo. Vamos agora passar ao próximo artigo. Acompanhe. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Artigo importante esse aí. E cai muito, com enorme frequência nos concursos públicos. CESP, Carlos Chagas, são comissões que adoram trabalhar esse artigo. O artigo fala sobre domicílio necessário. E domicílio necessário nada mais é do que o domicílio imposto por lei. Aqui não se permite que a pessoa escolha onde manterá o seu domicílio. Quem diz o domicílio é a lei. A lei determina o domicílio da pessoa, ponto. Logo, esse domicílio será necessário, também chamado domicílio legal, que, em suma, retrata o local imposto por lei face a determinadas pessoas. E no Código Civil, são conhecidas 5 pessoas que ostentam domicílio necessário. Observe um parágrafo único. Primeiro caso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente.
Então vejam que o incapaz, ele acompanha necessariamente o domicílio daquele que o representa ou que o assiste, que é exatamente seu pai, tutor ou curador. Pais, tutores e curadores são, assim, representantes e assistentes das pessoas incapazes. O que faz com que o domicílio dessas pessoas, dos pais, tutores e curadores, sirvam como domicílio necessário para o incapaz. Então vamos a um exemplo. Vamos imaginar que uma criança mora na cidade de Recife, junto aos seus pais. E em dado momento, os pais permitem que essa criança se transfira para a Alemanha, na cidade de Freiburg, em Breisgau, onde ela passa a residir com a avó. Então a criança, por autorização dos pais, está morando com a avó em Freiburg, em Breisgau. Pergunto eu, onde é o domicílio dessa criança? Recife ou Freiburg, em Breisgau? O domicílio, pessoal, continua sendo Recife. Mas como? Se a criança está morando com a avó no estrangeiro? Porque não interessa onde a criança está. Não interessa onde a criança mora. O domicílio dessa criança é necessário. E por ser necessário, o que se deve considerar é o local previsto na lei. E o local que a lei prevê, enquanto domicílio da criança, do incapaz, é o domicílio dos seus representantes e assistentes. Quem representa a criança é o pai e a mãe. Consequentemente, o domicílio dos pais, Recife, continuará sendo domicílio dessa criança. Essa é a lógica do domicílio necessário. O segundo caso de domicílio necessário, que eu espero que vocês tenham em breve, o domicílio do servidor público. Observem aqui. O servidor público tem, com efeito, domicílio necessário no lugar onde exercer permanentemente as suas funções. No local onde exerce suas funções com caráter de permanência. Portanto, para servidores públicos, também não interessa onde o servidor mora, e sim o local onde a sua função pública é exercida em caráter permanente. Então, se o servidor público mora em uma cidade, mas desempenha o seu ofício em outra, é exatamente na outra cidade onde seu ofício é desempenhado permanentemente que ele manterá o seu domicílio. Atenção aqui. Perceba que o Código Civil, ao se referir ao servidor público, dizendo que ele possui domicílio necessário, ele usa o termo permanentemente. E o que significa isto? Que somente os servidores efetivos, que são aqueles que possuem vínculo de permanência com o Estado, só os servidores efetivos possuem domicílio necessário. Portanto, servidor temporário não tem domicílio necessário. Servidor comissionado não tem domicílio necessário, mas só o efetivo. Terceiro caso. O do militar. Com relação ao militar, vale fazer uma distinção. Acompanhe comigo. Se eventualmente o militar integra os quadros da Marinha ou Aeronáutica, o seu domicílio será a sede do comando a que se encontrar
subordinado. Tratando-se, porém, de outros militares por exemplo, exército, o domicílio será o lugar onde servirem. Então, existe essa diferença legal. Quando o militar integra os quadros da Marinha ou da Aeronáutica, sede do comando a que for subordinado. Outros militares, o lugar onde servirem. É o que reza o parágrafo único do artigo em comentário. Na sequência, o marítimo pessoal, o que significa o termo marítimo? Marítimo é o tripulante de uma embarcação civil. Pode ser embarcação turística, pode ser uma embarcação petrolífera, que transporta mercadorias, qualquer embarcação que desempenha atividades civis. E os tripulantes dessas embarcações, considerados aqui marítimos, teriam domicílio necessário no local onde o navio estiver matriculado. No local onde o navio está matriculado, lá é o domicílio necessário do marítimo. Inclusive os marítimos, eles integram ou podem integrar os quadros da Marinha Mercante, que é a Marinha de Comércio, que não se confunde com a Marinha de Guerra. Enquanto a Marinha de Guerra tem índole militar, a Marinha Mercante tem índole civil. Observem aqui comigo. Nós nos referimos acima, ao falarmos de militares, a respeito dos militares da Marinha ou da Aeronáutica. Mas dentro da Marinha, nós podemos diferenciar a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante. A Marinha de Guerra é a Marinha Militar. E a Marinha Mercante é a Civil. Pois bem, tratando-se militar, que integra a Marinha de Guerra, o domicílio será a sede do comando a que for subordinado. Como já vimos. Tratando-se, porém, de oficial da Marinha Mercante, é o lugar onde o navio estiver matriculado. Não tem como errar. Marinha de Guerra, sede do comando. Marinha Mercante, que seria exatamente o marítimo, o lugar onde o navio estiver matriculado. E o último caso de domicílio necessário é o do preso. Observem. O preso está aqui. Tem com efeito domicílio necessário no lugar em que cumprir a sentença. Vejam vocês, a lei fala lugar em que cumprir sentença, o que pressupõe o preso já condenado, aquele que já sofreu a condenação. E somente a partir daí é que o seu domicílio passa a ser necessário. Por consequência, preso provisório, preso em flagrante, preso temporário, preso que aguarda pronúncia,
não tem domicílio necessário, mas somente aquele que foi condenado por sentença judicial. Com isso, encerramos aqui a análise do domicílio necessário. Vamos agora ao próximo artigo. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. O artigo aqui se refere ao domicílio do diplomata. Com relação aos diplomatas, é importante deixar claro que todos eles são beneficiados com a extraterritorialidade. O que significa extraterritorialidade? Significa que o diplomata, embora oficiando em país estrangeiro, ele mantém o seu domicílio no país de origem. O país que ele representa continua sendo domicílio do diplomata. Então, se, por exemplo, um diplomata brasileiro encontra-se temporariamente acreditado na Embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos, o domicílio desse diplomata continua sendo o Brasil. E qualquer problema em que ele se envolva lá fora será trazido para o nosso país, porque ele goza da extraterritorialidade. O problema é que o Brasil é um país muito grande. Então, se eventualmente o diplomata fizer uso do benefício, alegar lá fora, eu sou imune, eu tenho extraterritorialidade, e deslocar o processo para o Brasil. Ele, por exemplo, atropelou um cidadão local, foi processado lá fora, disse que era imune no solo onde oficia e requer que o processo seja transladado para o Brasil. Dentro do Brasil, onde será o domicílio desse diplomata? Onde a ação deverá ser promovida? A resposta no artigo 77. O seu domicílio, com efeito, será considerado o Distrito Federal, que é onde funciona o Itamaraty, ou o último ponto do Brasil onde ele foi domiciliado. Não é simples? Então, considerando que o agente diplomático brasileiro alegue extraterritorialidade lá fora, sem indicar onde tem no Brasil o seu domicílio, ele poderá ser demandado ou no Distrito Federal ou no último ponto do Brasil onde ele foi domiciliado. É o que diz o artigo 77 do Código Civil. Finalizemos agora com o artigo 78. Acompanhem. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Está se falando aqui do domicílio de eleição. E domicílio de eleição é o domicílio escolhido pelos contratantes nos contratos escritos. Com que finalidade? Regular o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações contratuais. Atenção aqui. Se vocês analisarem em casa, façam isso. É salutar. Algum contrato escrito que vocês tenham assinado, vejam a última cláusula. A última cláusula. Normalmente, ela vem redigida nos seguintes termos. As partes elegem como foro de eleição a comarca de... Aí coloca-se o seu nome. Foro de eleição. Que é exatamente o foro eleito pelas partes. Para regular eventuais litígios que decorram dos direitos e obrigações assumidas. Pois bem, esse foro de eleição que os próprios contratantes escolhem, que os próprios contratantes elegem para resolver os imbróglios, as discussões e litígios que decorrem da relação contratual, é exatamente o domicílio de eleição.
que é, em suma, o local que os contratantes elegem nos contratos escritos, tem que ser em contratos escritos, para fins de exercício e cumprimento dos direitos e obrigações contratuais. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.